Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nesse santo dia chamado segunda-feira, 14ª semana do tempo comum. E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse dia, a mais essa live, no nome do Senhor. Amém? Você vai chegando, vai curtindo a live, vai deixando seu comentário nessa manhã. Bom é sabermos que o Senhor tem uma obra em nossas vidas. Amém? Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda em nome do Senhor. Amém? Vamos ver quem já chegou. Irmã Cleide Luiza, nessa manhã, Deus abençoe, e a todos os irmãos que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Ramon Martins, Deus abençoe. A Cleide hoje foi a primeira que entrou na live, irmão Ramon Martins foi o segundo. Glória a Deus. Amém? Vamos ler o Evangelho, gente? Um pouquinho atrasado, né? Segunda-feira é um dia que se torna um pouquinho mais cansativo, mas Deus tem nos dado graça e nos ajudado no nome do Senhor. Amém? Mateus 9,18 vai dizer assim, glória a Deus. Enquanto Jesus dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga aproximou-se e o adorou, dizendo: minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr as mãos sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da sua capa, porque dizia consigo: se eu apenas tocar nele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se, vendo, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. Desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou. E a notícia se espalhou por toda aquela terra. Palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, graças a Deus. Amém? Denise Souza, Deus abençoe, querida, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, Mateus, ele vai falar da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, não tão ricamente detalhado como Lucas e Marcos. Mas ele vai dar um apanhado dessa história que nós conhecemos muito bem. Quais são as pessoas principais dessa história? Jesus, né? Jairo, que aqui não se dá o nome de Jairo, né? Só fala que é um chefe da sinagoga. A sua filha de 12 anos, em que muitos aqui também não dá essa informação, é a mulher do fluxo de sangue, que também aqui é um apanhado muito rápido. Né? Deus abençoe, Tamires, sua vida. Saudade, Tamires, de você aqui na live. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Nós vamos ver, amados, alguns ensinamentos nessa manhã para nossas vidas, né? E que nós devemos aprender e praticá-los. Primeira coisa que a gente vê aqui é que aquele chefe, ele se aproxima de Jesus com a iminência da morte na sua casa, e o texto vai ser claro que vai dizer que ele não chega apenas pedindo. O texto vai dizer, né, que ele chega adorando. Ele sabia que ele não estava diante de um homem comum. Ele sabia, amados irmãos e irmãs, que ele não estava diante de apenas de um rabi, né, de um instrutor da lei. Mas ele sabia que ele estava diante de alguém
muito maior do que todos os religiosos daquela época. Aquele homem estava com a sua filha morta dentro de casa, né? O texto de Mateus já vai relatar ela morta, e mesmo assim ele chega adorando. E aí a primeira lição que nós temos para a nossa vida nessa manhã é chegar diante de Jesus, diante de Deus. Eu posso estar aflito do jeito que for. Eu posso estar angustiado do jeito que for. O segredo é chegar diante de Deus adorando. Amados, quer tocar o coração de Deus nessa manhã? Quer tocar o coração de Jesus nessa manhã? Saiba chegar diante do trono da graça. Porque ninguém chega diante do trono da graça, amados, podendo exigir, né, determinar, vai acontecer assim, tem que ser assim. Sabe por quê? Porque nós só chegamos diante do trono, em que nós chamamos trono da graça, pela sua grande graça sobre as nossas vidas. Então, por mais que eu tenha uma aflição, por mais que eu tenha uma luta que eu precise ver Deus operar e Deus agir, o jeito certo de eu chegar diante de Deus é adorando. Lembra do leproso? Né? O leproso, quando ele chega diante de Jesus, ele adora a Jesus e aí ele fala: se tu quiseres, tu podes me curar. Entende? São pessoas que chegam com problemas grandíssimos, porém eles chegam com um coração humilde, fazendo o certo. Primeiro eu adoro, depois eu peço, e eu recebo, e eu agradeço. Adoro, peço, recebo e agradeço. É a conta de quatro da matemática. Por quê? Porque a gente vai ver, amados, nítido, inúmeros textos bíblicos nos ensinando isso. Agora, vivemos em uma época onde as pessoas falam: você pode chegar diante de Deus, determine aí a sua vitória, decrete aí o seu poder, decrete aí... Não, irmãos. Puxa o freio de mão. O Senhor nos ensina a começarmos adorando. Tá doendo, pastor? Então adore. Pastor, é urgente. Adore, porque Ele é o dono do tempo. E todos que são... Se eu vou diante do trono daquele que está diante se eu vou diante do dono do tempo e que está ao trono, ele sabe o tempo que tem para trabalhar. Por isso eu preciso chegar diante de Deus, irmãos, sabendo que o segredo ainda é adorar. O segredo é ainda exaltar. Porque Deus não perde o controle. Então, amados, não fique desesperado. Se você vai chegar diante de Deus, chegue adorando. Porque ninguém que chegou adorando a Deus saiu de mãos vazias. A gente fala: hoje eu não vou para a igreja não porque eu estou cheio de problema. É o dia de ir para a igreja. Hoje eu não vou adorar não porque eu estou cheio de problema. É aí que você tinha que adorar. Porque, irmãos, é a adoração que abre o caminho da bênção. É a adoração que toca o coração de Deus. É a adoração que nos mostra a bondade e a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. O texto vai dizer que aquele homem adora e no mesmo instante ele pede ao Senhor que vá tocar na filha dele para a filha dele ficar boa. Ele declara: minha filha está morta, mas se o Senhor for e tocar, ela ficará boa. Isso é o quê? Exercer fé, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê fé. Fé para ver o sobrenatural acontecer.
Porque, amados, eu adoro e eu exerço a minha fé. Vivemos em uma época em que a fé está escassa. Vivemos em uma época onde o será vem diante do ele fará. Mas o fará precisa estar diante do será. Porque senão, irmãos, nós não vamos ter êxito naquilo que nós estamos buscando em Deus. A Bíblia vai dizer o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer o quê? Que tudo que pedires com fé, eu receberei. Então, amados, entenda uma coisa nessa manhã. Eu preciso, de verdade, amados, eu preciso confiar e exercer a minha fé. Porque se eu oro, mas eu duvido, eu impeço o agir e o trabalhar de Deus. Eu preciso orar e acreditar naquilo que eu estou orando. Se eu oro e eu acredito naquilo que eu estou orando, eu estou exercendo a minha fé. Por isso, nessa manhã, amados, aquele homem falou, olha, vamos, minha filha morreu, mas agora mesmo, mas venha e ponha as mãos sobre ela. O Senhor Jesus, amados, falou, vamos. Sabe por quê? Porque ele viu um coração adorador, ele viu um homem cheio de fé, e ninguém que se aproxima de Deus com adoração e fé fica sem resposta. O segredo nessa manhã é: eu preciso adorar e eu preciso exercer a minha fé. Porque aí sim, amados, eu vou estar agradando o coração de Deus. Engraçado que o texto vai dizer que enquanto ele está indo, vem uma mulher por trás, que é a mulher do fluxo de sangue que a gente conhece, também toca nele. Presta bem atenção. Ela diz consigo só, se eu apenas tocar na orla do seu vestido. Olha a fé manifestada aí. Aquela mulher nem chegou para adorar. Aquela mulher nem chegou para ter uma entrevista, uma ministração. Ela só queria disfarçadamente tocar na orla. E aí ela seria curada. E assim foi, irmãos. Aquela mulher se tornou sã. Por quê? Porque ela colocou a sua fé em ação. O texto vai dizer que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue no caminho de curar a filha de Jairo. Sabe por quê, amados? Porque ambos depositaram a sua confiança na sua totalidade. Um adorou e falou, vamos, porque eu sei que o Senhor vai curar, vai ressuscitar. E outra colocou a sua fé em dizer, se eu passar por ele e eu apenas tocar, eu vou ser curado. Ah, irmãos, precisamos de fé. Precisamos dessa fé, de declarar, profetizar e ver acontecer. Por isso, amados, peçamos ao Senhor nessa manhã essa graça. Quando Jesus chega na casa daquela mulher, daquele homem, né, já estava lá todo aquele povo, né, preparando o enterro, o velório, né, aquele povo chorando, aquele povo lamentando. Jesus bota todo mundo para fora. Sabe por quê? Porque no lugar que Jesus opera milagre, não tem lugar para choro de enterro. O enterro está cancelado. Você recebe nessa manhã? O enterro está cancelado, irmãos. Ninguém vai chorar a tua derrota, não, porque Jesus entrou com vitória. E aonde Jesus entra com vitória, a morte tem que recuar. E todos aqueles que cultuam a morte, todos aqueles que cultuam, querido, né, se alegram com a morte, precisam sair. Por quê? Porque Jesus chegou. Aleluia. Nessa manhã, quando Jesus chega naquele lugar, manda todos sair, só fica a mãe, os discípulos mais próximos, o pai. E ele pega pela menina e coloca a menina de pé. Eu quero profetizar nessa manhã.
o enterro está cancelado, porque Deus ainda vai trazer ressurreição. Glória a Deus. E como é que isso acontece, amados? Com a minha fé em ação, com a minha adoração em servir ao Senhor. Então, independente do processo que você esteja passando nessa manhã, independente do que você nessa manhã está acontecendo com você, em nome do Senhor Jesus, adore, profetize com fé, e nós iremos ver a glória de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Se creres, verás a glória de Deus. Então, nessa manhã nós vamos crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que existe. Amém? A ambulância recuando e a cova fechando. Amém? Em nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos orar nessa manhã adorando a Deus e exercendo a nossa fé. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo evangelho do dia, porque aqui o Senhor falou grandemente em nossas vidas. Queremos te agradecer por essa oportunidade de ouvirmos, Pai amado, essa palavra no início desse dia. Nós te adoramos, Pai. Te adoramos porque o Senhor não perde o controle. Te adoramos nessa manhã porque o Senhor é o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, Deus, com fé, profetizando, Senhor Deus amado, o nosso milagre, profetizando a nossa cura, nossa restauração. Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão aqui ao vivo, Deus amado, todos aqueles que vão, Senhor Deus amado, ver o decorrer do dia. Senhor, que a tua bênção seja sobre nós. Eu oro pela irmã Denise, Senhor, que vai fazer um pequeno procedimento. Abençoe a tua filha, dá calma, Senhor, dá, Senhor Deus amado, segurança, que a fé dela está no Senhor nessa manhã. Eu oro, Deus amado, pela Rutinha, pedindo ao Senhor que estabeleça, Senhor, a sua saúde na totalidade, com cura, Senhor Deus amado, e restauração. Eu oro por todos aqueles que estão se recomendando às nossas orações, ou por qual o nome está aqui no altar da capela da Divina Providência. Que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã, Senhor, nos ensinar, Deus amado, a exercer a nossa fé, nos ensinar a exercer, Senhor Deus amado, o nosso chamado para vivermos o sobrenatural de Deus. Abençoa o nosso dia com paz, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão ficar em casa, seja o Senhor Deus amado o nosso guia e a nossa segurança. Pedimos, Senhor, assim, Deus, a tua bênção. Oramos em nome de Jesus, Pai, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Lembre-se, o segredo é adorar e exercer a sua fé. Amém? É a chave para a sua semana, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Beijão do pastor Cássio, se o Senhor nos permitir. Quarta-feira estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz.